aquela palavra profética que estava sobre a nossa vida, né, trazendo a existência, por si só já é uma palavra que nos tira de um comodismo, já nos tira daquela sensação de, Deus vai fazer todas as coisas, e também tomamos sobre nós aquilo que nos cabia de responsabilidade, aquilo que cabia a nós fazermos. Foi um ano onde a gente viu muitas palavras proféticas se cumprindo, muitas promessas de Deus sobre a nossa vida se cumprindo. A movimentação da nossa igreja esse ano eu acredito que Deus nos levou a nos movermos em outras esferas. Uma movimentação diferente durante esse ano, portas que foram abertas, né, por ser o final da década de excelência. O tempo onde o Senhor, esse ano, todo ano, a palavra profética é liberada sobre nós na virada do ano. E esse ano o apóstolo Eli liberou para nós um pouco mais cedo, foi em outubro, né, que ele trouxe para a igreja. E aquilo já começa a gerar no nosso coração também expectativa do que está por vir na próxima década, no próximo ano. Né? Porque o Senhor também nos levou a nos conhecer mais de nós mesmos. E eu queria falar um pouco desse, nos levou a nos conhecer um pouco mais de nós mesmos. Porque se a gente parar para pensar desde o começo do ano, o Senhor trouxe muitas coisas a nós, mas teve algumas coisas que ficaram muito marcadas. E uma das coisas que eu creio que o Senhor falou muito conosco nesse ano foi a respeito da nossa mente. Né? O Senhor trouxe muito para nós a respeito disso, de ter domínio sobre a mente, de sujeitar os nossos pensamentos. Então a gente teve no começo do ano uma conferência sobre inteligência espiritual, onde se falou a respeito de pensamentos. Depois nós tivemos o congresso de mulheres, que foi o SINC, né, a respeito dos pensamentos. Depois os adolescentes estiveram pensando fora da caixa. E agora nós também estamos com uma nova mente para um novo tempo. Então foi um ano onde o Senhor nos levou profundo nisso, a nos conhecer melhor, a conhecer um pouco mais como funciona as coisas no nosso interior. E eu tenho achado muito interessante isso, e observado essa construção desde o começo do ano, porque não tem como nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se não houver uma renovação da nossa mente. Não tem como nós acessarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida se nós não tivermos uma transformação na nossa maneira de pensar. Então, em Romanos 12, a gente não precisa abrir Romanos 12, 2, mas fala basicamente de sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, né? E depois a gente vai ler outros versículos, por isso que eu falei que a gente não precisa abrir nesse. Por quê? Por que Deus falou da renovação e da transformação do nosso pensamento? Porque muitas pessoas acham que nós estamos fadadas ou destinadas a sermos reféns dos nossos pensamentos. Tem muitas pessoas que acham que aquilo que a gente pensou, e a Bíblia nos diz, assim como pensar você é, mas tem muita gente que acha que tem que passar a vida inteira aprisionada a uma estrutura mental, a uma maneira de pensar, que pode ter sido gerada na sua vida por N circunstâncias, pode ter sido através da sua cultura familiar, de algumas circunstâncias que você passou, que você criou ali uma estrutura, você levantou uma defesa de repente para se proteger, e você acha que você, por conta de ser um pensamento, você a vida inteira tem que estar preso a isso. Você acha que é ele, e é de fato ele que controla todas as coisas, mas existe uma maneira onde nós podemos intervir na nossa maneira de pensar. O quanto nós podemos sujeitar e destruir essas fortalezas. Algumas fortalezas mentais na nossa vida precisam ser destruídas. Isso eu ouvi uma vez, já compartilhei com as mulheres, porque se você não destrói uma fortaleza mental, se você não destrói uma fortaleza na sua vida, o dia que o negócio apertar o seu calo, você vai correr para essa fortaleza, porque normalmente ela te traz uma sensação de segurança.
Você se esconde através de um pensamento, você se esconde através de uma circunstância. Por isso as fortalezas na nossa vida falam de ser destruídas. A palavra nos fala, destruirmos toda a fortaleza e sujeitar os nossos pensamentos a Cristo. Então nós temos sim como intervir nos nossos pensamentos. Nós temos sim como intervir na nossa maneira de pensar. A Bíblia nos diz o quê? De tudo que é puro, de tudo que é santo, em tudo que houver alguma virtude, nisto pensais. Assim como nós podemos alimentar a nossa natureza em Cristo, vamos dizer assim, nós podemos também alimentar a nossa natureza adâmica. Então, se você passa, por exemplo, o dia inteiro ouvindo noticiários a respeito do que está se passando na cidade, do que está se passando na nação, das guerras, das mazelas, é natural que você tenha uma alma amedrontada e agitada, porque você tem alimentado esse tipo de pensamento. Se você passa o dia inteiro olhando na internet imagens indevidas ou vídeos indevidos, dificilmente você terá um olhar de pureza, porque você foi alimentando um sistema tóxico na sua vida. São pensamentos tóxicos, que são, na verdade, reflexos daquilo que nós nos alimentamos. Então, eu queria que você entendesse que nós temos domínio e nós temos a capacidade de formar aquilo que nós queremos pensar. Nós podemos, sim, gerar novos ciclos de pensamento e eliminarmos os pensamentos tóxicos das nossas vidas. E outro dia eu ouvi uma frase que diz assim: nós não podemos fazer do nosso passado a nossa prioridade. Quantas pessoas presas no passado porque fizeram do seu passado a sua prioridade? É uma situação que você passou e daí você fica o quê? Sempre remoendo aquilo na sua vida. Você sempre traz aquilo de volta. E aquilo que aconteceu no seu passado se tornou a sua prioridade. É aquilo que tem ocupado os seus pensamentos a maior parte do tempo. E pode não ser fácil você destruir essas fortalezas. Pode não ser simples, mas é possível. Então eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e falasse assim: mas é possível. É possível essas fortalezas serem destruídas na nossa vida. Nós temos a oportunidade de, em Cristo, vivermos tudo novo. Nós temos a oportunidade de termos uma nova vida em Cristo. E a Bíblia nos diz: deixa para trás as coisas velhas. Deixa para trás aquilo que se passou e tudo se fez novo. Amém? Fala para quem está do seu lado assim: você está novinho em folha. Nós estamos novinhos em folha para construir uma nova história em Cristo. Amém? Vocês estão aqui comigo? Esses dias não, faz um tempinho atrás eu ouvi uma piada. Ela não tem nada de espiritual, eu só vou compartilhar para vocês entenderem que às vezes acontecem situações na nossa vida que a gente fica irreconhecível. Ela não é aquelas coisas, mas ela é bonitinha. Já estou avisando que ela não tem nada de espiritual, não tem nenhum fundamento bíblico, nada disso. Diz que uma mulher uma vez ficou enferma e daí veio o anjo da morte visitar a mulher para levar ela embora. Daí ela insistiu com ele, falou assim: não, eu não quero ir, eu tenho muitas coisas para fazer, eu sou muito nova e eu não vou. E ela convenceu o anjo a deixar ela aqui por mais alguns anos. Daí ele falou: então tá bom, você fica aqui, a gente marca a nossa conversa para aqui algum tempo. Tá bom? Tá bom. E daí ela ficou feliz da vida, saiu daquela enfermidade, ela falou assim: olha, agora que eu ganhei uns anos, eu vou investir em mim. E ela foi e resolveu gastar tudo que ela tinha de dinheiro em plástica. Daí ela mudou o nariz, mudou o olho, colocou boca, tirou gordura, colocou gordura em outros lugares, não sei o quê. E ela ficou assim, linda, totalmente diferente. E eu sei que depois da cirurgia, passando pouco tempo depois, ela sofreu um acidente e morreu. Daí, ela chegou, quando chegou no céu,
ela falou assim, olha, eu gostaria de conversar com o anjo. E foi lá conversar com o anjo. Daí ela falou assim, olha, o senhor não, né, o anjo, você me prometeu que eu teria muitos anos de vida e não sei o quê. Disse que olhou para ela e falou assim, menina, você nem te reconheci. De tão diferente que ela estava. Então, é possível sim, a gente se tornar irreconhecível diante das nossas fortalezas. Aonde as nossas fortalezas nos colocaram e aonde o Senhor nos dá a oportunidade de vivermos uma nova história. É possível, é difícil, mas é possível em Cristo acessarmos uma nova realidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de o grito de uma geração profética sobre a mente de um novo tempo dentro desse ano, desse contexto, eu não sei quantos de vocês conhecem qual é a história do grito de uma geração profética. Até perguntei para cá se ela tinha ministrado ontem e ela falou que não. Diz que alguns anos atrás, ela não soube precisar muito bem o ano. Não sei se meu pai sabe qual foi o ano, se o senhor lembra? Não? Elas foram, acho que foi por volta de 2013, mais ou menos. Elas foram a uma viagem ao Peru, a Camila e uma outra moça que era evangelista na casa, há um tempo atrás. E diz que tinha nessa reunião, né, nessa conferência profética, cerca de 3.000 profetas. E diz que ele pinçou, a Camila conta que o profeta que estava ali pinçou as duas, falou assim, do Brasil, tem alguém do Brasil aqui? Quem que vem aqui do Brasil? E eles estavam lá representando. E dentre todas essas pessoas que estavam lá, que chamou o Brasil e falou assim, olha, vocês levam ao Brasil o grito de uma geração profética. É isso, cara? Leva o grito de uma geração profética. E assim nasceu o grito. Mas eu queria deixar aqui algo interessante, porque o que Deus nos entregou lá em Lima não foi uma conferência. Deus não falou assim, olha Camila, a partir de hoje, estabeleça ali no Brasil uma conferência com o nome, o grito de uma geração profética. Na verdade, ali foi impartido algo no espírito dela e um comissionamento. Deus deu a ela uma ordem, leve esse grito ao Brasil. E desde então a gente tem se reunido para falar a respeito disso, do que é esse grito, de como nós nos movimentamos, o que significa, algo que nós carregamos em nós. Porque aquilo que ela recebeu como profeta, nós também recebemos como casa. Então isso está sobre todos nós. E eu pensando a respeito de grito, quando eu fui escrevendo aqui, eu falei, o grito de uma geração profética. Eu acho que eu nunca tinha parado tanto tempo para meditar no que é um grito de uma geração profética. E pensando no contexto que nós estamos vivendo, quantas pessoas têm gritado para se fazerem ouvidas? A gente está numa sociedade onde a internet, né, as mídias sociais, deu muita voz a muitas pessoas. Hoje as pessoas podem ir à internet e gritar o que elas quiserem. Elas podem falar o que elas quiserem. Hoje parece que a internet e as redes sociais deu voz a todo mundo. Então você pode ir no Twitter e escrever o que você quiser, você pode ir no Facebook, você pode ir no Instagram, não sei, em qualquer rede que você quiser. E você pode gritar verdades ou mentiras. A gente vê aí as fake news, que toda hora surge uma fake news. É alguém que vai a um jornal, a um meio de comunicação e grita ali aquilo que é verdade para ela, ou mentiras. A gente acabou de passar a situação, a fatalidade que aconteceu com o Gugu, que na verdade, antes de tudo acontecer, já tinham matado ele alguns dias atrás, né? Acho que coisa de uma semana, 15 dias, já tinha saído uma notícia de que o Gugu tinha morrido. Daí aconteceu o que aconteceu. Daí soltaram, o Gugu morreu. Depois passou um tempo, não, ele não morreu. Depois, morreu de novo. As pessoas não pensam que por trás dessa notícia existe uma família, existem pessoas, existem tantas coisas. Eles acham que a internet, quem der a primeira notícia é quem leva mais. Então, se tornou um lugar onde todo mundo ganhou voz. Você pode ir e falar o que você quiser, verdade ou mentira. Isso sem falar nas questões políticas, que você ouve uma notícia, você tem que procurar em vários outros lugares para saber se aquilo de fato é uma verdade. Então a gente vê hoje as feministas ganhando voz,
A gente vê os grupos do LGBT ganhando voz, a gente vê as pessoas que são de direita ganhando voz, as pessoas de esquerda ganhando voz, os que são ambientalistas. Todo mundo hoje tem direito a sair na rua, a gritar, a escrever o que quiser. Eu queria só trazer esse contexto de que hoje todo mundo tem direito a ter a sua voz ouvida. E em cima disso, eu quero, do tema, o grito de uma geração profética, eu quero te perguntar primeiro, o que é uma geração profética? Se nós fazemos parte do grito, se nós carregamos o grito de uma geração que é profética, eu quero te perguntar, o que é uma geração profética? Para a gente saber o que nós temos que gritar, para saber qual é o grito que nós carregamos. Porque eu posso estar gritando um monte de coisa e não fazer parte de uma geração profética. Então, uma geração profética é uma geração que ouve ao Senhor. Ela é uma geração que vai à frente do seu tempo e ela sabe discernir as estações. Então, ela sabe ouvir ao Senhor, ela sabe discernir as estações, ela sabe se movimentar. Porque a Bíblia nos diz em 2 Pedro o seguinte, que a palavra do profeta é como uma luz que ilumina em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Uma geração profética tem que ser uma geração que traz um caminho, que aponta uma luz. Pode estar tudo escuro, mas nós carregamos em nós uma luz. Pode ser que está tudo horrível, mas nós carregamos em nós uma luz. E só há trevas quando há ausência de luz. Se a gente olha para situações hoje e fala assim, está tudo em trevas. Você fala assim, opa, tem alguém que não está brilhando direito aí. Tem alguém que tem falhado um pouco com o seu comissionamento. Tem alguém que tem falhado dentro dessa geração profética. A geração profética é uma geração que se antecipa. E é interessante que eu só gostaria de deixar aqui uma coisa, que se antecipar é diferente de você pular fases. Nós passaremos por todas as fases naturais da vida. Então, crianças, depois nós nos tornamos adolescentes, né? Depois nós nos tornamos jovens, depois adultos, idosos. O fato de ser profético não te faz pular as fases naturais da sua vida, mas ela te faz andar à frente do seu tempo. Eu achei muito interessante, e é algo que a gente tem aqui na casa, toda criança que nasce na casa tem uma palavra profética. Ela vai passar pela infância, pela adolescência, ela vai passar por tudo isso, mas ela já tem um norte e uma direção na sua vida, de acordo com a palavra profética que ela tem. Esses dias os teens tiveram o retiro teen. Todo teen recebeu uma palavra profética, alguns já relacionados às suas profissões. Então você olha, eles vão continuar sendo adolescentes, vão ser jovens, mas eles já sabem, eles já têm uma luz que aponta um caminho. Isso é uma geração profética, ela cumpre todas as etapas naturais da sua vida, mas ela está sempre à frente do seu tempo, por aquilo que o Senhor revela no seu espírito. Elas já podem caminhar de acordo com o que Deus tem para a vida delas. Isso nos faz proféticos. Você sabe que a igreja, meu pai fala muito isso, a igreja durante muito tempo, ela andou atrás. Por quê? Porque a igreja foi roubada principalmente no apostólico e no profético. Então a igreja, ela correu atrás corrigindo as situações. A igreja, ao invés de se antecipar e cuidar das famílias, hoje ela está correndo de lidar com todas as situações que uma disfunção familiar pode gerar, mas nós fomos chamados a ir à frente. Só que a igreja ficou fechada dentro de um nicho. O fato de se roubar o apostólico e o profético da igreja, a igreja se fechou dentro de um nicho. Ela se fechou dentro das suas 4 paredes para um povo. E com isso, todos perdem. Quando uma igreja não cumpre o seu papel,
todos perdem. A gente estava conversando ali atrás que a igreja ela é a última reserva moral de uma nação. Quando a igreja não cumpre o papel, é uma nação que perdeu os seus valores morais. Então, quando a igreja não cumpre o seu papel, todos perdem. Todo mundo perde, não só a igreja, não só as pessoas que estão aqui. A nação perde, as nações perdem quando uma igreja não cumpre aquilo que ela é chamada a fazer. Ela se omitiu em muitas áreas. Então a igreja ela não se envolveu na política, ela não se envolveu nas artes, ela não se envolveu na comunicação, ela não se envolveu na educação, que a gente vê hoje toda uma estrutura de pensamento formado por quê? Formado aonde? Principalmente os pensamentos hoje que governam a nossa nação foram gerados aonde? Foram alimentados aonde? Se não nas escolas. E a igreja, ela nunca interviu dentro da educação, porque a igreja achava o quê? O meu papel como igreja está relacionado a isso aqui. O meu papel de igreja não é para a educação, o meu papel como igreja não é na política. E daí a gente vê o caos que se instala. Então existe uma responsabilidade sobre nós, que é isso que eu acho que é a importância dessa palavra trazendo a existência, porque não nos tira da nossa responsabilidade. E eu achando interessante quando fala disso, porque a igreja se calou. A igreja, quando ela se omite, ela se cala. Então a igreja, ela se calou, ela não se manifestou. Ela se calou quando ela não preparou pessoas para estar trabalhando nesses lugares, para entrar na sociedade. Isso quando a gente fala de uma geração profética. E agora, qual é o grito que nós carregamos como geração profética que se antecipa aos tempos? Qual é o grito que essa geração profética carrega? Qual é o grito que uma geração que possui a revelação de Cristo carrega, que possui a mente de Cristo? Qual é esse grito que nós carregamos quando nós entendemos e temos toda essa revelação? Quem tem uma natureza divina, grita o quê? Qual é o grito de quem possui uma natureza divina? Eu estou falando de você. Você possui uma natureza divina, a mente de Cristo. Você é um com Cristo. Hoje você carrega o próprio Cristo. E qual é o grito que você tem carregado? Você, dentro da revelação da sua identidade, o que você carrega em você? Hoje as pessoas têm gritado os seus vazios. As pessoas têm gritado pelo tanto de vazio que elas carregam dentro delas. Elas gritam todos os dias as suas futilidades. Elas gritam em silêncio, essa frase eu ouvi, elas gritam em silêncio as suas rejeições. Você já viu pessoa que grita sem abrir a boca? Mas a pessoa ela sofre tanto de rejeição que ela mesmo em silêncio, ela está gritando pela rejeição que ela sente. As pessoas estão gritando quando elas buscam de todas as maneiras aparecer nas suas exposições na internet para ser aceita. Elas gritam quando se expõem, elas gritam através da sua ansiedade, elas gritam através das suas tristezas, elas gritam através dos seus antidepressivos, dos seus ansiolíticos. As pessoas estão gritando na sua intolerância. Quantos acidentes, quantas pessoas morrem numa briga de trânsito? Quantas pessoas têm morrido hoje dentro das suas casas por uma briga? As pessoas estão gritando. Elas se tornaram intolerantes porque elas carregam um vazio tão grande dentro de si, uma ansiedade tão grande, uma tristeza tão grande, que você fala para ela, e ela acha que você xingou ela de tudo quanto é coisa possível. As pessoas estão berrando ao nosso lado. As pessoas gritam todos os dias, mesmo que em silêncio, ao nosso lado. E será que nós temos percebido isso? E daí o Senhor me falou uma frase. Uma igreja muda é uma igreja surda. Repete comigo, uma igreja muda é uma igreja surda.
E daí eu fui procurar um pouco mais sobre isso, porque pelos estudos diz assim, o termo surdo-mudo é incorreto e nunca deve ser usado. Isso eu tirei da internet, tá? A pessoa ser deficiente auditiva não significa que ela seja muda. A mudez é uma outra deficiência e é raro ver as duas acontecendo. A realidade é que muitos surdos, por não ouvirem, não desenvolvem a fala. Então, uma igreja que não sabe se expressar é uma igreja que não tem ouvido aquilo que está passando ao seu redor. Se você sabe ouvir, você carrega dentro de você um grito. Amém? Uma igreja que não ouve é uma igreja que se torna muda. A deficiência nem sempre está na fala, mas está no ouvir. Se não aprende a ouvir, dificilmente saberá se comunicar com clareza. A igreja possui autoridade, a igreja possui voz, porém, não tem sabido, e falo a igreja como toda a igreja de Cristo, parar para ouvir o que está acontecendo. Se entra num ativismo tão grande, entra dentro do seu mundo, na sua particularidade, na sua individualidade, que não tem parado para ouvir o que as pessoas estão gritando ao nosso lado. Não ouve a demanda das pessoas. Não ouve ao Senhor. Faz tudo do seu jeito. Ela vai tentando se comunicar de qualquer maneira. Você já viu a pessoa quando ela não sabe falar? Às vezes pode ser até um idioma que você tem dificuldade de se comunicar numa outra nação. Ela tenta se fazer entendida com mímica, com gestos e aponta e faz milhões de coisas. E nem sempre tem uma comunicação efetiva. Muitas vezes as pessoas estão assim, a igreja está assim. Nós estamos tentando comunicar sem ser efetivos porque não temos tido tempo para ouvir. Quando você vê Cristo falando, ele fala assim, eu só falo daquilo que o meu Pai me instruiu, em João 14. Precisamos aprender a parar para ouvir antes de gerar um grito em nós. Para nós sermos efetivos naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos comunicando. E em cima dessas mímicas, tem gente que acha que a melhor comunicação é do apontar o dedo. Tem gente que acha que está ainda lá em João Batista. Às vezes é aquela igreja que só aponta o dedo, raça de víboras, sepulcro caiados, pecador, sei lá, podemos gritar tantas coisas às vezes, né? O que é isso? É uma mímica. É a gente tentando se fazer entendido. E ao invés de comunicar com clareza, nós apontamos o dedo. Às vezes, o medo. Fala assim, olha, se você fizer isso, Deus vai pesar a mão na sua vida. Se você fizer isso, você vai perder a sua salvação. E eu não estou falando que você nunca vai ouvir falar nada disso, porque às vezes o Senhor fala mesmo, vai e confronta. E fala manipuladora. E às vezes fala mentirosa. Mas o que eu quero que você se atente é ao primeiro ouvir. E a Bíblia nos fala, tem um texto, em Colossenses capítulo 4, se alguém quiser colocar ali. A Bíblia nos diz que nós devemos responder a cada um como convém. E fala assim, Colossenses 4, do 3 ao 6. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo, e a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Aqui ele vai falar assim, ele vai te dar uma resposta igual a todos? Não. Ele fala assim, ora, para que eu saiba como fazê-lo, para que eu saiba como falar, e que a gente tenha uma resposta para cada um como convém. E às vezes a gente nessa falta de ouvir aquilo que o Senhor está querendo falar, nós vamos respondendo da maneira como nós bem entendemos.
Tem muita gente falando que o Senhor falou coisas que Ele não falou. Mas nós seguimos falando, e seguimos falando, porque não sabemos ouvir. E também em Marcos capítulo 7, 34, diz assim, vou ler com vocês, tá? Uma passagem. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusessem a mão sobre ele. E tirando-o à parte entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo-lhe tocou-lhe a língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abra-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Não é só aquilo que nós falamos, mas é a maneira que nós ouvimos. Às vezes a gente se torna tão cheios de nós mesmos, que a gente acha que a gente não precisa ouvir mais nada, não é mesmo? A gente acha que a gente não precisa ouvir a nossa paternidade, a gente acha que a gente não precisa ouvir o nosso cônjuge, a gente acha que a gente não precisa ouvir ao Senhor, aos nossos líderes. Mas se a gente não aprende a ouvir, dificilmente nós saberemos falar. Uma coisa está totalmente ligada à outra. O nosso grito não está na nossa potência vocal. O grito de uma geração profética não é a gente sair daqui e gritando, se esgoelando. Talvez o Tiago Melo se daria bem nessa, pela potência vocal dele. Mas se você pegar eu, pegar uma outra mulher, a gente iria ficar muito limitada dentro disso. O nosso grito dessa geração profética, daquilo que nós carregamos, não está dentro da nossa potência vocal, daquilo que nós tanto falamos. Mas o nosso grito está ligado à nossa coerência. O maior grito que nós podemos dar é a nossa coerência. É o grito coerente com uma geração que é profética. O nosso grito tem que ser o grito de alguém que carrega a Cristo. Senão nós seremos incoerentes naquilo que nós iremos falar. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios, capítulo 10, do 5 ao 6, diz assim, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E o próximo versículo diz assim, e estando prontos para punir toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. E estando pronto para punir toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Se ao invés de você tentar se fazer entender, através de palavras de acusação, de legalismo, seja você obediente, que daí sim você poderá punir a desobediência. O maior grito que nós podemos dar é a nossa coerência. Se você quer falar da desobediência, seja primeiro obediente. E é interessante porque se a gente não é coerente, a Bíblia nos chama de hipócritas. E uma igreja hipócrita é uma igreja que tem pouca voz ativa. Porque não adianta ela falar algo se aquilo não condiz com a sua realidade. Ou senão a gente cai num legalismo. O que nós queremos comunicar não é uma igreja legalista. Então você pode falar assim, eu não peco como você, Chesley. Mas eu tenho um outro. E pelo fato de eu não ter o mesmo que o dela, eu acho que eu posso apontar o erro assim, a Chesley, e apontar o erro dela. A gente corre o risco de cair num legalismo. Quando a gente fala de ser coerente, não é na sua perfeição, mas é na misericórdia e na graça que o Senhor teve sobre a sua vida. Se você precisou de misericórdia, provavelmente você é uma pessoa que manifeste misericórdia. A igreja não está aqui para impor regras, mas para manifestar uma verdade. E a partir do momento que ela manifesta uma verdade, ela expõe todo erro.
Mas a nossa preocupação tem que ser em manifestar misericórdia e graça sobre a vida das pessoas. Senão nós nos tornamos hipócritas e falamos assim: tira o cisco do seu olho, Chesley, sem olhar a trave que está no meu. Qual tem sido o nosso grito? Qual tem sido o nosso grito? Diante dessa multidão de gritos que nós temos ouvido, diante de uma situação instalada dentro da nossa sociedade, o que, como geração profética, nós temos gritado? Qual é o grito que nós temos carregado? O nosso grito tem que ser um grito de vida. O nosso grito que nós carregamos tem que ser um grito que manifeste vida, porque do nosso interior fluirão rios de água viva. Esse é um grito que é uma geração profética que experimentou a Cristo tem que carregar. Para ser coerente de quem achou a vida. O nosso grito tem que ser um grito de amor. De quem ama independente das circunstâncias. De quem ama independente dos erros e dos acertos. De quem ama independente de todas as coisas. De que ama a ponto de você precisar andar mais uma milha, você anda mais uma milha. O nosso grito tem que ser um grito de fé. Gente, vocês estão comigo aqui? Amém? O nosso grito tem que ser um grito de fé. O nosso grito tem que ser um grito de paz. Tem que ser um grito de misericórdia. Tem que ser um grito de esperança. O nosso grito tem que ser coerente com quem descobriu a vida de Cristo. Nós precisamos, o nosso grito, manifestar a vida de Cristo às pessoas. Senão nós não seremos efetivos naquilo que nós estamos comunicando. E nós precisamos mudar a mente para este novo tempo. E para mim a maior mudança tem a ver com os relacionamentos. Já não puxando a palavra do ano que vem, mas dentro de algo que eu estava ouvindo esses dias. Hoje as pessoas, elas perderam a capacidade de se relacionar. Elas se relacionam de maneira superficial. Então você acha que você tem milhões de curtidas no seu Instagram, você é querido. Você acha que você tem muitos amigos. A gente perdeu aquela capacidade de se relacionar, de se aprofundar na vida do outro. Você está bem? Está bem? Ah, legal, ó, saí. Hoje as pessoas estão numa busca frenética por informação. Então as pessoas passam o dia inteiro buscando informação, informação, informação. Eu tenho que me sobressair, eu tenho que fazer não sei o quê. E as pessoas perderam a capacidade de se relacionar. Você vai num restaurante, parece que tudo isso é tão batido. Mas vai num restaurante, sai agora e vai em qualquer restaurante. Se você não vai ver duas pessoas sentadas na mesa, cada uma com seu celular. A sensação que dá é que você conversa com a pessoa e o mundo inteiro que ela está falando ao mesmo tempo. E toda a lista de WhatsApp dela que a pessoa está respondendo. As pessoas perderam a capacidade de se relacionar. Esses dias eu ouvindo, a gente foi numa escola de relacionamento, e eu ouvi, já um tempo atrás, a doutora Ilma falando que hoje o bipolar não é mais aquela euforia e depressão. Hoje as pessoas, a bipolaridade é quando ela está conectada e quando ela desconecta. Porque ela se depara com uma realidade virtual, e daí ela entra numa euforia. E quando ela se desconecta, que ela se depara com a realidade dela, ela entra numa depressão, numa tristeza. Então hoje a bipolaridade está totalmente ligada às redes sociais. Às vezes o seu filho está falando com você e você está ali, ó, jogando. A sua filha vem falar alguma coisa, mãe, hoje não sei o que, tá bom, filha, deixa eu só responder isso aqui rapidinho. E aquilo que veio para nos auxiliar, que foi a tecnologia, é o que mais tem nos roubado. E para uma nova mente, para um novo tempo, nós temos que aprender a lidar com essas coisas. Senão nós vamos continuar nos comunicando por mímicas. Porque o que as pessoas têm gritado para nós, você não vai resolver através da internet. O que as pessoas têm buscado, não é numa conversa de WhatsApp que você vai responder. O que o seu filho procura, ele não vai achar num aplicativo do celular.
O que o seu marido procura, ele não vai achar num filme de pornografia. As pessoas precisam se relacionar de verdade. E esse tem sido o maior grito dessa geração. Se relacionar de verdade. A vida parece que se tornou tão fútil, tão franzina, que a qualquer momento você pode ir. A pessoa entra num estado de depressão e de tristeza tão grande, quando ela se depara com a sua realidade, que ou ela vive num mundo imaginário da internet, ou ela entra numa depressão de fato. A maior mudança para uma geração que carrega um grito é aprender a se relacionar nesse tempo, para manifestar a Cristo. E para isso, nós vamos precisar sair do nosso egoísmo. Não tem como uma mente nova para um novo tempo ser egoísta. Não tem como a gente se relacionar querendo manter a nossa individualidade. Nós precisamos, como igreja, ser uma igreja integral, que toque a vida das pessoas. E nós precisamos passar por esta mudança. Sair do nosso comodismo, deixar algumas coisas de lado. Você sabe que as pessoas que sofrem de ansiedade, quando vai procurar a ajuda a algum profissional, o que eles falam? Diminui o seu tempo de horas na internet. Porque não é só o mundo da internet, mas o quanto você tem estimulado o seu cérebro. O seu cérebro não desliga mais, os seus pensamentos não desligam mais. Nós precisamos aprender a nos relacionar, porque tem uma geração que está gritando por aí. As famílias estão gritando por ordem, os filhos estão gritando por paz, as pessoas estão gritando por identidade. E o que nós, como igreja, temos feito... Deixa eu pensar como que fica a conjugação verbal. O que nós temos feito ouvir? O que as pessoas têm ouvido da igreja? Será que têm ouvido o julgamento? Ou será que nós temos manifestado a um Cristo de misericórdia e graça e que fala só, por onde você está passando? Eu já passei. Tem como sair daí. Você está no vício? Tem pessoas que já venceram o vício. Você está na pornografia? Tem pessoas que já venceram a pornografia. Você está passando pela depressão? Pessoas que já passaram pela depressão. E nós vencemos tudo isso em Cristo. Mas a gente está com dificuldade de comunicar isso às pessoas porque não temos tido tempo para ouvi-las. E dentro dessa década que vem, década de governo é década de serviço. Década de governo não é década de regalias. Década de governo é década de serviço. E você só sabe servir quando você aprende a ouvir. Esses dias eu tenho lido um livro da esposa do Obama, e ela fala, ela nunca imaginou que na vida dela ela iria para o meio da política, mas ela acompanhava o pai dela, que trabalhava na prefeitura, e o pai dela passava dias ouvindo as pessoas. Mais do que manifestar um grito, eu queria que nessa noite os nossos ouvidos fossem abertos, para que a gente não passasse mais de maneira indiferente sobre a vida das pessoas. Porque as pessoas estão gritando no supermercado, elas estão gritando numa academia, na sua escola elas estão gritando. As pessoas estão desesperadas por aquilo que você carrega. Só que nós precisamos aprender a nos comunicar com elas. Amém? Vamos nos colocar de pé. Cá, pedi para cá vir me ajudar aqui. E eu queria que você guardasse isso. Nem todo mundo que não sabe falar é mudo. Às vezes é só porque não sabe ouvir. Às vezes a nossa família está gritando. E às vezes a gente não consegue ouvir o que eles estão gritando. E eu queria que hoje a gente pudesse orar nesse sentido. Senhor, abra os nossos ouvidos. Efatá, abra-te, abra-te.
Nós precisamos nos importar com a vida das pessoas. Eu sei que todo mundo aqui tem milhões de atividades. Todos nós temos os nossos desafios. Mas como é gostoso quando você abre mão dos seus desafios para ouvir o desafio dos outros. E vencer juntos. Às vezes não basta o seu, você quer mais desafio dos outros. E você pega os desafios dos outros também. E o desafio dos outros se torna os seus desafios. E de repente está todo mundo junto, todo mundo vencendo junto. A gente fala muito que nos sustentou nos dias difíceis da nossa vida foi viver em corpo. Era você poder chegar na igreja e simplesmente chorar com alguém. Tem aconselhamentos que a gente faz, eu falo assim, eu não tenho o que te falar. E de fato tem mesmo, tem gente que vem se aconselhar comigo e fala assim, eu não tenho resposta para você, mas você pode contar com a minha vida. Isso é o que nos sustenta. Isso é o que nos sustenta. Sabemos ouvir, sabemos nos relacionar e gritarmos de uma maneira doce, se é possível. Um grito tão doce como o grito do Espírito Santo, a ponto que a pessoa possa se sentir constrangida, mesmo que você não abra a sua voz. A Bíblia diz, mulheres ganharão os seus maridos sem uma palavra sequer. Nós podemos gritar muitas coisas com a nossa vida. Amém? Vamos orar.